Obrigada, Jair, que também já botou a gravar, então tudo certo. Já estamos mais oficializados agora. Uhum. Mesmo que à distância, né? Mesmo que por computador, como falou o Rodrigo, a gente vai tendo alguns encontros. Eu já estou cansada de telas, mas tudo bem. A gente fez um breve acordo aqui, a pedido da Júlia. A gente trocou então a apresentação. Nós temos hoje então três apresentações. Uma quem vai fazer sou eu, a outra é a Júlia e a Luciene, que é quem vai começar então, reflexões sobre a migração venezuelana para o Brasil em tempos de pandemia e seus impactos psicossociais para os imigrantes. E depois a gente tem o trabalho da Raquel, do Rodrigo dos Santos, da Júlia também, da Débora, e do professor Rodrigo e do Valmor. Acho que é isso, né? E esse trabalho, então, é Economia Solidária, Sustentabilidade e Psicologia Social, Ações Interdisciplinares de Inclusão Social e uma Cooperativa de Catadores. Então, a ordem vai ser reflexões sobre a migração, depois Economia Solidária, e por fim eu faço a minha fala sobre itinerários interseccionais, construção de sujeito e direitos humanos nas rodas da vida. Então, Júlia, fique à vontade. Opa, vocês me escutam? Sim. Ah, perfeito, muito obrigada. Vamos fazer a apresentação, eu e Vitória. Tá aí, Vitória? Eu não enxergo todo mundo. Tô aqui sim, tô aqui. Ah, perfeito. Então tá certo. Começar então. Bom, o nosso trabalho, como falou, né, se chama Reflexões sobre a Migração Venezuelana para o Brasil em tempos de pandemia e os seus impactos psicossociais para os imigrantes, né? Quem escreveu o trabalho, então, fomos eu, Vitória, a nossa professora, orientadora, né, a doutora Luciene Martins Borges. A nível de apresentação, assim, né, eu e a Vitória, nós compomos o Núcleo de Estudos sobre a Psicologia, Migrações e Culturas, o NEPSIC, da UFSC. Nós participamos também da Clínica Intercultural, que é um projeto de extensão que o Núcleo constrói, né? Foi uma iniciativa da professora Luciene, que é uma clínica para imigrantes e refugiados aqui em Florianópolis, né? E a gente escreve esse trabalho com base em trocas que a gente teve, né, dos nossos dois trabalhos, né, de mestrado, que estão em andamento, né? Os nossos trabalhos, eles fazem parte de um projeto guarda-chuva chamado Dimensões Psicossociais do Acolhimento de Imigrantes e Refugiados em Santa Catarina. Eu trabalho com a migração dos venezuelanos aqui para a região da Grande Florianópolis e a Vitória com a migração de mulheres, né? Então, a boa parte do trabalho foi entrevistando mulheres venezuelanas, também do trabalho da Vitória, então a gente faz esse trabalho a partir de algumas reflexões que a gente fez juntas. Para começar, queria trazer alguns conceitos chaves assim que a gente trabalha, né? E o primeiro deles é a questão da migração involuntária. No nosso núcleo, nós trabalhamos com a migração involuntária, que é diferente da migração voluntária, né? Que tem a ver com a possibilidade de desejo, de planejamento, né? De uma busca de uma melhoria de vida. A migração involuntária ela é causada por condições bélicas, né, de guerras ou econômicas, políticas, sociais, que fazem com que seja impossível para o sujeito permanecer no seu local de origem, né? Então, faz com que hajam partidas abruptas, que não seja possível ritualizar e elaborar o processo migratório, se despedir das pessoas, do território, e isso expõe o sujeito, então, a situações traumáticas, né? A imigração involuntária é um conceito muito utilizado no campo dos estudos do sofrimento psíquico mesmo. A gente trabalha com o conceito de processo migratório, né? Entendendo que a migração ela não é um fato encerrado, então a gente sublinha o caráter processual da migração, então existe um processo psíquico de pré-migratório, né? Durante o deslocamento e também no momento de chegada do país de acolhida, e o próprio conceito de cultura, né? Que é um conceito bem amplo, bem disputado também, mas para nós a cultura ela funciona assim metaforicamente como um mapa mental, né, uma bússola no sentido de possibilitar que o sujeito se oriente, né, na sociedade, com que ele não viva em uma repetida perplexidade em relação às questões cotidianas. Então ele tem uma orientação geral da cultura e também como um envelope no sentido de contenção, de proteção do sujeito, né? Então a cultura tem um papel estruturante do psiquismo dos sujeitos, e ela funciona como uma mediação entre o mundo interno e externo. E, depois dessa breve introdução dos conceitos, assim, a gente trabalha com
a nossa teoria, né, base é a etnopsiquiatria, nosso modelo teórico-metodológico também, que pensa, então, o encontro intercultural. Então, todos os desdobramentos psíquicos dos encontros interculturais a partir, então, da psicanálise e da etnologia, né, da antropologia e da psicanálise de forma complementar, assim, não numa fusão das duas, dos dois campos do saber, mas de forma complementar, assim como psiquismo e cultura são coemergentes, assim a gente trabalha com a psicanálise e a etnologia, sempre partindo, assim, do pressuposto da universalidade, né, do psiquismo, sempre inscrito nas particularidades das culturas. E, bom, a gente gostaria de trazer a relevância, né, de por que estudar, então, essa questão da migração. A gente sabe que no mundo, hoje, já existem 272 milhões de imigrantes internacionais, sendo desses 26 milhões refugiados, ou seja, pessoas que migraram involuntariamente, como a gente viu que isso tem um desdobramento psíquico específico, né? Dentro desse contexto, 5,4 milhões desses imigrantes são venezuelanos deslocados, né, que é a segunda maior contingente de deslocados internacionais do mundo. E o Brasil está entre os 4 países que mais receberam imigrantes e refugiados venezuelanos, né, de acordo com os dados ali da plataforma R4V, que é uma plataforma da OIM junto com a ONU, já existem mais de 260 mil venezuelanos residentes no Brasil. E desse total, uma parcela chega em Santa Catarina, principalmente através dos programas de interiorização, né? Já mais de 5 mil pessoas vieram a partir desses programas, mas também de diversas outras formas, independentes, como foi possível. E existe mesmo, sendo um fenômeno, né, importante, né? Socialmente ainda existe uma escassez importante também de produção sobre o fenômeno na área da psicologia. Contextualizando brevemente, assim, né, a questão da Venezuela e do que gerou a migração venezuelana, a Venezuela está localizada, né, sobre a maior reserva de petróleo do mundo, e isso não é um detalhe em todos os conflitos geopolíticos da história da Venezuela, né, inclusive agora. Isso, enfim, para contextualizar geopoliticamente, né, as disputas que acontecem. E no final da década de 80, no início da década de 90, acontece um processo de manifestações populares que rechaçavam uma agenda econômica, né, do FMI para o país, e isso criou um clima para a eleição no ano de 98 do Hugo Chávez, e isso, enfim, inaugurou um período, né, político específico no país, que durou até, enfim, que ainda perdura, mas que em 2013, com a morte do Hugo Chávez, teve enfrentou uma crise, né? Os tensionamentos internacionais e internos aumentaram consideravelmente, fazendo com que o país entrasse numa crise econômica, mas também política e também migratória, né? E a Venezuela, que tinha sido nas últimas décadas, então, um dos maiores receptores de imigrantes, principalmente imigrantes colombianos, né? Passou a ser, então, um país com uma forte emigração. Então, muitas pessoas saindo da Venezuela nesse período. E aí, bom, a gente entende que no momento que essas pessoas chegam no nosso país, e não é em qualquer momento que essas pessoas chegam no país, né? A gente, falando da pandemia, nós estamos trazendo aí os 2 últimos anos. É importante a gente poder pensar sobre quais são os efeitos psíquicos de migrar já numa condição difícil, mas uma condição ainda agravada pela pandemia, né? A gente entende, né? Ali a gente no início trouxe que a questão da migração, ela pode ser, o sujeito pode estar, né, exposto a traumas, e o trauma a gente entende como um acontecimento, então, que ele tem uma consequência, tem como consequência um transbordar, assim, né, do limite do aparato de proteção do psiquismo, e o sujeito não consegue, então, se proteger dessa sobrecarga que acontece, né? E existem muitas situações que são potencialmente traumáticas. Na literatura mais recente, né, inclusive uma professora da UFSC, que é a Ana Marcilac, ela traz uma reflexão sobre um paralelo entre a situação da pandemia que nós estamos enfrentando, particularmente no Brasil, e a experiência de um regime de exceção, né, um período de guerra, em que a morte está sempre rondando, em que os indivíduos estão numa situação de maior vulnerabilidade, um regime de exceção, né, como ela coloca. E a gente pode trazer esse debate para o contexto, então, da migração, né?
durante o período da pandemia, aumentaram consideravelmente as violações aos direitos humanos dos imigrantes, né? A própria Acnur traz a falta de acesso a sistemas de saúde, de serviços básicos de saúde, como água potável, saneamento básico, alimentação adequada, educação, proteção social. Então, os imigrantes, num contexto internacional, estão mais vulneráveis durante a pandemia. E isso é uma questão internacional, mas que se reflete também no Brasil e com a população venezuelana especificamente, que é a questão do fechamento de fronteiras, né? No início da pandemia, o Brasil, então, fecha suas fronteiras, e aí é uma particularidade, fecha suas fronteiras terrestres, né? Porque as aéreas e as marítimas não são fechadas, então isso mostra também, delineia que tipo de imigrante é bem-vindo ou não é bem-vindo no Brasil. E com esse fechamento de fronteiras, aumentam consideravelmente o número de detenções, deportações e retornos forçados, né? O Brasil, que de abril a julho de 2019 tinha feito 8 deportações, no mesmo período, no ano de 2020, realizou 744 deportações. Então, aumentou aí, num nível estratosférico, o número de deportações realizadas pelo país. E as nacionalidades mais deportadas pelo Brasil, em primeiro lugar, os bolivianos, em segundo, os venezuelanos, em terceiro lugar, os paraguaios. Então, isso com certeza é um fator de violência, né, contra esses imigrantes. A outra questão é justamente por as fronteiras estarem fechadas e as pessoas passarem, né, a migração ela continua, né, uma dificuldade nos serviços de regularização migratória, fazendo com que as pessoas permaneçam indocumentadas e tenham maior dificuldade de acesso a direitos básicos, ao próprio auxílio emergencial, enfim, a vários acesso a vários direitos, né? Isso tem uma repercussão psíquica também no sentimento de possibilidade de estabelecimento da vida no país de acolhimento. E, por último, a questão da xenofobia, né? E a disputa das narrativas políticas que nesse período, principalmente nesse período político que nós estamos vivendo, acontece um grande ataque narrativo, midiático contra, né? Essa disputa entre, isso aqui, o Brasil e a Venezuela, né? Que associar a imagem da Venezuela como algo, como um inimigo, né? Isso faz com que os imigrantes possam recebam, né? Essa xenofobia com maior intensidade. E a Vitória vai trazer melhor, assim, né? Alguns debates do campo dela, né? Porque ela pode estar em contato, entrevistando principalmente as mulheres, né? Venezuelanas. Mas é isso, assim, né? A nossa professora, a Luciane Martins Borges, ela traz que existem alguns sintomas típicos observados no processo de migração. Então, uma tristeza profunda, despersonalização, ansiedade, né, incerteza. Mas existem particularidades desses sintomas que se agravam nesse período de pandemia, né? Tem uma citação da Santos, que diz que uma pesquisa feita em São Paulo com imigrantes, dizendo que os imigrantes relatam sentir uma dor profunda em consequência da pandemia, justamente por ser um sentimento específico de uma incerteza maior e também da impossibilidade, a maior chance de perder entes queridos em outro país, a impossibilidade de realizar os rituais, né, de despedida próprios da cultura, de elaboração. E tudo isso tem um impacto psíquico e social direto, né, na vida dos imigrantes. Vitória, quer trazer um pouquinho das tuas experiências? Sim, até dando uma continuidade com isso que você está falando, Júlia, era algo que eu escutava muito durante as entrevistas, né? Esse medo com as pessoas que estavam lá, essas perdas e rupturas que passam pelo processo migratório, principalmente o processo migratório forçado, né? Ele tem uma consequência muito grande dessa culpa, a preocupação com as pessoas que ficaram e que continuam em situações muito complicadas, assim, né? De violações de direito, mas fica ainda mais intensificado porque as fronteiras estão fechadas, então as pessoas que ficaram não podem vir, né? E no caso das mulheres, principalmente, os filhos que ficaram e que não vão poder vir por enquanto, porque as fronteiras estão fechadas, então a expectativa de que essas fronteiras sejam abertas, né? Eu fiz o campo da minha pesquisa entre setembro e dezembro do ano passado. Então, o que eu escutei muito, né, foi em relação ao desemprego mesmo. A maioria das mulheres, né, quando estavam no país, tinham um trabalho formal, remunerado. Quando elas chegaram no Brasil, elas ocupavam posições, né, precárias, assim, vão em serviços de limpeza, de cozinha, que são historicamente serviços em que as mulheres assumem.
mas com a pandemia, com a chegada da pandemia, todas elas estavam desempregadas. Aí isso fazia com que a estabilidade econômica, a preocupação com a família, com o futuro, aumentasse muito, né? Então é um pouco disso que tu estava trazendo. A ansiedade delas nesse período, ela estava muito grande, muitas delas estavam vivendo em relação às famílias, né? Pensando nas famílias, estavam vivendo em relação a partir de auxílios do governo, auxílio de outras instituições. Então isso dava um sentimento assim de muita instabilidade, de não saber mesmo se vai ter comida no próximo mês, se vai conseguir pagar aluguel e tudo mais. Então, pensar os impactos, né, de uma população que já está em situação de vulnerabilidade e que essa situação ela se agravou com a pandemia. Pensando no processo migratório também que tu trazia, teve muitas situações de violências que aconteceram durante o deslocamento. Então, pensar que a situação do país não estava difícil, já tinham exposições a eventos traumáticos no próprio país, mas todo esse deslocamento ele foi permeado por diversas violências, né? Muitas das famílias tiveram pertences queimados quando chegaram no Brasil, então estavam em situação de rua, tiveram todos os seus pertences queimados, as poucas coisas que eles conseguiram trazer com eles foram completamente atacadas mesmo, assim, né? Os filhos sofriam muito com muitas mudanças de comportamento por causa disso, e daí as famílias, as mães estavam extremamente preocupadas. Então, pensar um pouco também, né, esse momento histórico e político que a gente vive, também o que isso produz. E eu acho que é um pouco isso, assim, das questões do campo. Acho que a gente pode também conversar um pouco depois, mas o que foi possível observar é que toda uma situação de vulnerabilidade ela foi muito intensificada com a pandemia, né? A vulnerabilidade econômica ela foi intensificada, a precariedade laboral foi intensificada, com o fechamento das escolas também era impossível trabalhar fora, principalmente para as mulheres, porque elas tinham que cuidar dos filhos. Então, isso também faz com que a inserção no mercado de trabalho seja mais complicada. E, bem, acho que é um pouco isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Júlia, mas para trazer um pouco mais para a prática mesmo, né? O que a gente trouxe um pouco na teoria e nas discussões que a Júlia estava colocando. É isso. Não, perfeito. É exatamente isso. Gente, eu estou 2 dias numa função chata, que é de regular, 3 dias. Hoje é o quarto, de regular o tempo dos outros que eu fiz. Eu coordenei as bancas do curso de psicologia, eu estou me achando um ser humano insuportável essa semana. Mas eu vou sobreviver. Eu brinco que eu estou de superego da galera, sempre assim. Mas tudo bem. Meninas, muito obrigada. Vamos agora convidar, então, o outro grupo para falar. É uma Júlia também, já estou sabendo. Consegue abrir o microfone? Acho que tem uma apresentação também. Oi, Marina. Oi, Rodrigo. Eu vou apresentar. A Júlia teve um probleminha, ela teve que sair, tá? Mas eu vou Beleza. apresentar junto com a Débora o nosso trabalho, tá? Perfeito. Você e a Débora, então, né? Jair, você está por aí? Eu não consigo compartilhar a apresentação. Estou aqui, eu vou colocar. Beleza. Você sabe que você vai ter que ficar passando, né? Porque eu acho que nós não estamos como moderador. Agora eu sou. Vocês estão, Ah, tá. Então tá bom. Não sei se Então tá estavam antes, certo. mas agora estão. Então tá Aí, bom. para quem não tem familiaridade com essa plataforma, vocês vão perceber que o slide os moderadores têm um botãozinho ali. Primeiro slide só para a direita, depois direita e esquerda. Quer dar uma testada, Rodrigo? Aí, ó, bem didático. Fechou. Precisando me chamem. Então é isso, Rodrigo e Débora, fiquem à vontade. Sala de vocês, assim que faltar 5 minutos, eu dou um oi ali no chat. Boa tarde, eu sou a Débora, eu estou cursando Psicologia na FURB e eu vou apresentar agora o nosso trabalho junto com o professor Rodrigo, que dá com... Ih, será que ele caiu?
junto com o professor Rodrigo, que dá aula de psicologia na FURB também. Só que eu não sei se ele caiu agora. Professor? Ele caiu da sessão mesmo. Ixi, então será que eu dou continuidade sem ele ou vocês querem trocar o horário? Querem apresentar primeiro? Tem mais uma apresentação, né? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Você iria apresentar, vocês dois iriam participar da apresentação em conjunto ou você já iria apresentar ela toda sozinha? Ele ia começar, a gente ia apresentar em conjunto. O Rodrigo já está entrando. Ele já. Eu estou vendo que Só ele está caindo, entrando daqui a já. pouco já está retornando. Isso, fica bem tranquilo. Vamos esperar ele voltar. Isso. É. Oi, gente, voltei, desculpa. Acontece. Caiu Pode ficar à tudo, vontade. meu computador travou todo aqui. Meu Deus, agora eu tô no celular, tá bom? Desculpa, tá, gente? Sem problema, fiquem à vontade. Ok, então, boa tarde a todos, né, todas, nos ouvem. Meu nome é Rodrigo Soler, eu sou professor, curso de psicologia aqui da FURB, né, em Blumenau, e faço parte, né, desse projeto, que é um projeto de extensão, que foi pensado ainda no ano de 2019, e é vinculado à ITCP aqui da FURB, né, que já tem uma larga tradição aí, experiência na área de economia solidária e geração de renda. Opa, deu aqui. Pronto. Estão me ouvindo agora? Tá com um eco, mas sim, estamos te ouvindo. Certo, deixa eu só... É que meu computador agora voltou a vida dele, peraí. Bom, essas coisas são terríveis, mas vamos lá, né? Tecnologia. Bom, então, tecnologias, exatamente. Então, o título do nosso trabalho é Economia Solidária, Sustentabilidade e Psicologia Social, né? Ações interdisciplinares de inclusão social e uma cooperativa de catadores. Vou passar o slide. Sou eu que comando aqui, Marina, ou vocês? Sim, tem uma setinha ali do lado, eu acho que você consegue. Veja se você consegue. Perfeito, consegui aqui. Tá. Bom, os coordenadores desse projeto, né, como eu falei para vocês, são a professora Raquel, o professor Valmor, aí tem uma dupla de Rodrigos, né, que é o professor Rodrigo Cardoso, que é do curso de Engenharia de Produção, e eu no curso de Psicologia, além das nossas bolsistas, né, a Débora, que está aqui conosco, daqui a pouquinho ela já vai falar, e a Júlia, que também é bolsista da área de Engenharia de Produção. Vou passar aqui o slide. Bom, então, como eu falei para vocês, esse é um projeto de extensão vinculado à ITCP, né, que busca fortalecer e desenvolver estratégias interdisciplinares junto a uma cooperativa de catadores de resíduos recicláveis, né, em Blumenau, que é a Cooper Reciblu, tá? O projeto se caracteriza por ações interdisciplinares, que envolvem os cursos de Engenharia de Produção, Probabilidade e Estatística e também o curso de Psicologia. E o nosso compromisso, né, estabelecendo aí as diretrizes de também nos aproximarmos, enquanto curso e enquanto ITCP, das demandas, né, que existem no contexto aqui da comunidade, né, da região aqui de Blumenau. Ok? Bom, os objetivos do projeto, né, seriam o de pensar ações para diminuir, né, ou contribuir para a diminuição da exclusão social e também pensar aspectos relacionados ao enfrentamento das condições psicossociais, né, dos cooperados. O segundo objetivo específico, que seria o de mediar, né, as condições para a construção de resistência e transformação das dimensões psicossociais, vincular também as nossas experiências, as nossas ações
no contexto da economia solidária e assegurar autonomia e solidariedade e autogestão a partir desse empreendimento e referendá-lo, né, a partir da inclusão do mundo do trabalho. Vou passar aqui. Bom, é importante destacar que existe uma relação histórica, né, da ITCP no contexto aqui da nossa instituição, que é a FURB, né? Em 1999 foi criado, né, o programa de extensão e desde então a ITCP vem participando, né, no sentido de desenvolver projetos que vão se configurar a partir de duas frentes. A primeira, que seria a incubação de empreendimentos ligados à perspectiva da economia solidária. Então, a gente tem ali, como está no slide, né, as estratégias de diagnóstico, planejamento, monitoramento e avaliação desses empreendimentos. E a segunda, que seria fortalecer as dinâmicas relacionadas ao mundo do trabalho, a partir da mobilização, da capacitação, da organização, da gestão e da sustentabilidade. Então, a ITCP ela funciona como um dispositivo, né, que vai abarcar diferentes frentes a partir das dinâmicas relacionadas aos empreendimentos de economia solidária na região aqui de Blumenau, né? Então, acho que é esse um contexto importante de ser destacado. Bom, falando brevemente aqui nesse slide, né, só para quem talvez ainda não conheça, a perspectiva da economia solidária é uma proposta voltada, né, para o desenvolvimento de estratégias que estão relacionadas tanto à dimensão do cooperativismo quanto da prática de autogestão, né? Os pilares aqui da economia solidária, eles se inscrevem a partir desses elementos, né, que seriam a cooperação, a autogestão, a dimensão econômica do trabalho como categoria identitária e os vínculos de solidariedades. Então, a economia solidária, ela procura desenvolver ações que gerem renda e trabalho, mas escapando, né, daqueles olhares mais, digamos assim, tradicionais, ligados às experiências capitalistas, né, como, por exemplo, a ideia do empreendedorismo ou do empresariamento de si, qualquer coisa do gênero, para vinculá-los a uma dinâmica do enfrentamento às desigualdades sociais. Tá? Ok. Bom, e a Cooper Reciblu, ela faz parte, então, né, desse elemento, dessa dinâmica, a partir de experiências que se vinculam à nossa participação, à nossa imersão, né, nesse contexto. Tá? A Cooper Reciblu se caracteriza como uma cooperativa de catadores de resíduos recicláveis em Blumenau. Foi fundada no ano de 1999 e ela desenvolve atividades como triagem, separação e comercialização de materiais reciclados coletados em Blumenau. Ao todo e atualmente, né, nós temos nessa cooperativa 60 sócios e sócias, tá? Que vão desde sujeitos que já cumpriram alguma medida restritiva de liberdade, imigrantes que são provenientes aí do Haiti. Nós temos uma população ainda composta, né, por pessoas que não possuem escolarização, e também algumas demandas de sujeitos que não conseguem alocação no mercado de trabalho, tá? Seja pela questão da falta de qualificação, seja pela questão da escolaridade, ou ainda pela questão da própria saúde, né? Tivemos um caso de uma senhora que nós entrevistamos, eu e a Débora, e ela relatou que ela não conseguia trabalho porque ela desenvolveu, né, um tipo de tumor no cérebro e isso inviabilizava a contratação dela num emprego ou numa estratégia formal. Ok. Aqui nós temos algumas fotos, né, que as meninas separaram para mostrar para vocês, ó, o espaço que eles têm. Então, eles têm esse galpão.
Aqui à esquerda, né, acima, vocês podem ver que é uma esteira, e nessa esteira eles fazem toda a separação aí dos produtos que vêm para essas bags, e elas são comercializadas, e todo o dinheiro é distribuído de forma igualitária entre os cooperados, né? Agora eu vou passar a palavra aqui para a Débora, tá? Para ela falar um pouquinho das ações que nós desenvolvemos desde 2020, viu, Débora? E qualquer coisa, tu chama o prof aqui que eu estou às ordens, tá bom? Beleza. Obrigado, prof. Valeu. Nada. Boa tarde, gente. Agora eu vou falar um pouco, nem o professor falou, das ações de 2020. E a primeira coisa que foi feita foi um processo de eleição para a nova diretoria da cooperativa. Foi feito um cadastro dos cooperados para viabilizar a assistência CIMUDES e que eles tiveram apoio de 2 assistentes sociais, né, para fazer esse cadastro. Teve também a divulgação de eventos e de cursos básicos para menor aprendiz, para os filhos dos cooperados. E também foi acompanhada a elaboração do regimento interno proposto e foram realizadas 2 reuniões com os cooperados e as cooperadas para a leitura e para a discussão desse regimento, para então levar essa proposta para a Assembleia Geral para que ela pudesse ser aprovada. Foram feitas também 7 capacitações com bolsistas voluntários dos cursos de engenharias sobre a questão de produção, da análise do processo produtivo e liderança dos cooperados e cooperadas da Cooperace Blue. Foram feitas 7 orientações com a bolsista Samara Mariani sobre execução do projeto, produção de releases e de posts, organização documental, legislações e políticas de reciclagem, entre algumas outras coisas. Durante o ano, ao longo de 2020, teve 14 reuniões para o planejamento, execução e organização das atividades previstas no projeto e foram realizadas avaliações das atividades executadas durante o semestre. Também delineou-se possíveis indicadores de produção, com o objetivo de propor uma gestão à vista e mais transparente para os cooperados, entre os cooperados. Agora eu quero falar um pouco da pandemia, né, que a gente sabe que a pandemia foi a notícia aí desse último ano, né, ano passado, esse ano, e eu quero falar um pouco sobre como ela também afetou a cooperativa. No início da pandemia, a Cooperace Blue permaneceu fechada por cerca de 1 mês, e depois ela foi voltando aos poucos, só que esse tempo parado acabou afetando o fluxo de caixa e o de produção. Outra questão importante também é que durante a pandemia foi visto que muitas máscaras e luvas usadas estavam sendo colocadas juntas ao material reciclado, o que fazia com que os catadores pudessem acabar sendo contaminados pelo vírus da Covid-19. Para ajudar a enfrentar a pandemia, a Cooperace Blue recebeu apoio de várias instituições, como o Comitê Solidariedade, que é formado pela ITCP FURB e pela Rede de Economia Solidária do Vale do Itajaí, que é a RESV. Teve apoio do Auxílio Emergencial da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, ABPEC, e teve também a ajuda do SAMAI, que consertou os estragos causados pelo ciclone que teve no ano de 2020, lá por junho. Também algumas outras ações que foram feitas para ajudar a cooperativa, que foram feitas doações desse Comitê Solidariedade para a Cooperace Blue, em que foram entregues cestas básicas, cestas agroecológicas, café, açúcar, caixas de leite, roupas, dinheiro e produtos de higiene. Além disso, 2 sócios da cooperativa receberam doações em dinheiro, alguns utensílios domésticos e de higiene, porque a casa delas acabou sendo destruída naquele ciclone. Com o apoio da ABPEC, os sócios e sócias também receberam doações em dinheiro e cestas básicas de demais organizações sociais. Também foi elaborado um mapeamento diagnóstico sobre a condição psicossocial dos cooperados e de seus familiares. Aqui daí vocês podem ver algumas fotos da cooperativa. Aqui são algumas, ali no canto esquerdo e aí no direito ali embaixo são de algumas assembleias e de alguns cursos que tiveram. Ali na direita, no meio, tem um mural que foi feito em homenagem ao aniversário da cooperativa. Ali embaixo, na esquerda, tem as cestas básicas e
as agroecológicas que foram doadas. E aqui no meio, daí vocês podem ver a equipe da ITCP de 2020. Agora, para falar um pouco das ações de 2021, que estão sendo realizadas. A revisão, a releitura e a análise do Estatuto da Cooperativa, apoio e assessoramento da organização da produção e assessoramento também na área psicossocial, com o trabalho de uma estagiária, articulação política para iniciar um processo de interação e negociação do SAMAI com a Cooperance Blue, e seleção e alinhamento dos indicadores de acordo com a origem de dados que puderam ser observados com as visitas técnicas. Está sendo feito também o diagnóstico socioeconômico dos cooperados e de suas famílias, que esse em particular eu e o professor Rodrigo que estamos realizando. Está sendo feita uma planilha para a classificação dos cooperados, de acordo com algumas características de liderança. Foi feito um mural em homenagem aos cooperados para comemorar o Dia do Trabalhador e também foi entregue uma cesta básica para cada cooperado e cooperada. Teve também doação de imóveis para o escritório e está tendo a solicitação e implantação de atualização do software Catafácil para diminuir o tempo necessário para fazer as entregas de dados do ponto. Aqui daí tem algumas fotos que foram tiradas no Dia do Trabalhador, aquele mural ali e as doações. Agora passo a palavra para o professor Rodrigo novamente. Bom, vocês me ouvem aí, tranquilo? Dá para me ouvir? Sim, 2 minutos só para te avisar do tempo, tá? Eita, vamos lá, vai ser bem rapidinho. Aqui é só alguns gráficos que nós temos, e quem preparou foi a equipe de engenharia de produção, né? Só para colocar para vocês aqui como que nós viemos auxiliando eles no desenvolvimento e no aperfeiçoamento dos seus processos de gestão. Então, depois pode ficar disponível aí para quem tiver interesse, tá? Aqui todo o volume, né, de produtos que eles desenvolvem lá na cooperativa, e o mais importante também é que com a pandemia houve um acréscimo, né, na produção. Então isso foi muito significativo porque os valores que eles começaram a receber praticamente dobraram, né, devido à pandemia. Deixa eu passar aqui. Aqui os controles, né, dos rejeitos. Tá? Então, aqui tem todos os dados, certo? E seria isso. Não vou falar muito de dados, porque psicólogo falando de gráfico é meio complicado, né, Marina? Mas tudo bem. A gente Obrigado. pode, né? Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Débora. Então, só vou tirar aqui. Bem, brevemente, então, eu vou falar também, né? Me inscrevi aqui nesse GT, e o nome do trabalho em si que eu vou apresentar, na verdade, ele não é um trabalho, ele é uma construção minha muito como professora orientadora de estágios, se chama Itinerários Interseccionais, a Constituição do Sujeito e Direitos Humanos nas Rodas da Vida. E a ideia é justamente porque quando fui também solicitada, né, a colaborar com esse GT, eu fiquei pensando quais são as minorias com as quais eu trabalho, porque efetivamente eu trabalho com mulheres. E quando a gente fala de trabalho com mulheres, nós não somos minorias em número, né? A gente passa por situações de opressão, as quais são discutidas, mas efetivamente em questão de população, a gente sabe que não dá para colocar como minorias. E aí me veio muito a questão de pensar quais são os espaços, efetivamente, então, que eu trabalho com minorias, pensando a perspectiva das interseccionalidades. Então, se enquanto mulheres, né, a gente tem um grupo maior, contingente maior de pessoas, mas quando a gente pensa em algumas questões interseccionais, a gente vai ter uma perspectiva daí sim de minorias, né? E aí me remete a 2 ações especificamente que desenvolvo dentro da universidade. Então, eu sou professora, né, na Univale, atuo como psicóloga também hoje mais na clínica, tenho uma caminhada na área da educação, mas desde 2014 eu venho fazendo um trabalho mais pontual nas discussões de gênero,
e aí dentro de gênero, né, as discussões das interseccionalidades, e mais especificamente no último ano venho estudando a questão dos direitos humanos, né? Então entender um pouquinho de uma outra área para me ajudar também a dialogar com alguns contextos de atuação. Dentre esses contextos de atuação, eu tenho hoje trabalhos na Delegacia da Mulher, que é em Itajaí, Balneário Camboriú, no Fórum, com parceria, né, com uma central de penas e medidas alternativas, também no atendimento às situações de violência doméstica, e no presídio feminino. Então, pensando as questões interseccionais, a ideia era poder falar um pouquinho de como a gente trabalha, né, nesse viés de atenção à violência doméstica, e aí, nessa perspectiva, dentro do presídio, também a questão da situação das pessoas, né, das mulheres que estão lá cumprindo pena ou esperando também, né, decisões judiciais para cumprir pena, e aí os vieses que perpassam essas situações. Então, coisas que eu gostaria de compartilhar nesse momento, né? O trabalho no presídio ele foi suspenso durante a situação de pandemia, então a gente não pôde realizar os nossos trabalhos lá. Entretanto, a gente vinha de uma construção de 2015, 16, 17, 18 e 19, 5 anos atuando já dentro do presídio, com grupos de mulheres. Então, o trabalho ele era realizado. Ele iniciou com grupos de gestantes e puérperas, então mulheres que tinham, né, recém-ganhado bebês, e depois a gente foi trabalhando dentro do presídio com outros públicos, tendo em vista que as puérperas ganharam o direito de ficar em casa, né, de terem o cumprimento de pena em casa. E esses outros grupos, então, eram tanto pessoas do semiaberto, quanto pessoas que estavam dentro mesmo, né, cumprindo a pena dentro do presídio, mulheres. E o que a gente percebe, né, olhando a questão dos presídios, a gente sabe que as mulheres ainda, os presídios, né, eles têm uma característica de a população negra, ainda são mulheres, a sua grande maioria negras, e bastante relacionadas ao tráfico de drogas, né, quase sempre num relato de inconsequência de ter guardado a droga para o companheiro ou de conviver com alguém que é traficante, né? E aí por isso a gente fala da perspectiva interseccional, vulnerabilidade social, de, né, pessoas com baixa condição econômica, situações onde o Estado não adentra muitas vezes, e aí numa condição de ser mulher, então viés de gênero que a gente tem, e na condição, né, de ser negra na maior parte das vezes. E aí, nessa perspectiva, que vai se constituindo a ideia de minoria, e os trabalhos que nós fazíamos, eles tanto existe uma demanda da instituição por trabalhar a condição de ser mãe, essa era a demanda inicial que nós tínhamos, e aí também, né, posicionando esse lugar da mulher que é mãe, então isso é que vai muito caracterizar a condição de ser mulher. Mas dentro disso, o que a gente via muito por necessidade delas, né? E aí o nosso embate sempre era muito trabalhar o que a instituição demandava e o que a gente via como necessidade do grupo, era a perspectiva de ter espaço, efetivamente, para poder falar, para poder compartilhar as suas situações, para poder, até de alguma forma, né, simbólica, respirar, sem precisar ser mãe, porque principalmente nos grupos iniciais, a criança realmente não podia chorar, bebê, em tempo nenhum dentro do presídio, o bebê pode chorar, porque senão já eram, né, punidas, porque a criança, isso não é ser boa mãe, então não podia ter, era uma pressão, digamos assim, muito grande nessa condição. E o que era muito interessante, então, como eu falei, a gente começou com mulheres mães, né, puérperas e gestantes, e aí depois a gente foi caminhando dentro do presídio para outras mulheres que eram atendidas lá, né, atendidas não, né, estavam lá dentro, mas o que era muito interessante é que, independente do grupo qual a gente passava, vinha muito uma necessidade delas, isso a gente ouviu em vários grupos, trabalhamos em rodas de conversa, sempre, né? Em algumas rodas de conversa a gente levava um dispositivo artístico, então um texto ou produção de instrumentos musicais a gente levou também, fizemos oficinas nesse sentido, a gente levou desenho, né? Então a gente levou estratégias diferentes. Mas a gente também tinha uma fala muito comum, que era a fala de falem para as pessoas lá fora que nós somos gente, né? Essa era a fala mais
comum que nós ouvíamos, independente do grupo com o qual nós trabalhávamos e da temática com a qual a gente trabalhava. A gente sempre mantinha uma ideia, né, de fazer no sistema de roda de conversa, mais de um encontro com o mesmo grupo, e isso vinha como demanda. Fale para as pessoas que nós somos gente, né, que a gente precisa ser visto como gente. E aí isso denotava para nós, e elas falavam, né, vocês são as poucas pessoas que enxergam a gente como gente, e isso denotava para nós a urgência de pensar aquele espaço onde elas estavam e o quanto ele é um espaço desumanizador, né, então que parte do princípio que não são pessoas, não é gente, né? E o quanto também havia uma necessidade delas, pensando a saída de lá, como as pessoas tratariam elas fora, tendo em vista que, em princípio, né, a gente sabe que não é o que acontece, mas, em princípio, a função de cumprimento de pena é que você cumpra a sua pena e você deveria ser ressocializado. E, na perspectiva delas, né, isso é algo bem complicado, porque elas não se sentem sendo reconhecidas como gente após saírem do presídio, né? Então, isso foi o que me conduziu ao caminho de, então, procurar discussões dentro dos direitos humanos, que desse suporte e sustentação, porque dentro dos direitos humanos, com todas as críticas que a gente tem, né, e os avanços que são necessários nessa discussão, a gente também trabalha com a perspectiva de compreensão de que toda pessoa é gente, independente da gravidade do que ela tenha feito ou, né, da ação que ela tenha cometido, e o mínimo de dignidade ela merece, né? E essa é a função, então. Era um trabalho sempre muito interessante, na perspectiva de que, na maior parte das vezes, as estagiárias, elas iniciavam o trabalho com as mulheres lá, sem saber qual era o crime que elas tinham cometido. Levou um tempo para a gente conseguir trabalhar no que eles chamam de fechado, que é dentro do presídio, aquelas presas que elas não saem da cela, de jeito nenhum, porque elas, ou por uma questão de facção mesmo dentro do presídio, elas não podem circular, ou pelo tipo de crime cometido. Nós tivemos isso numa situação de uma das mulheres que violentou a própria filha, e aí ela realmente não podia circular dentro do presídio por risco, né, a si mesma, ou por situações próprias, né, de condição do tipo de crime que a pessoa cometeu, que então ela seria um perigo maior dentro do presídio. Então, são pessoas que elas tinham, a gente demorou a chegar a esse grupo, mas são pessoas que realmente elas ficam num sistema mais fechado ainda do que o próprio sistema do presídio já é. E uma das questões que muito fomentou mesmo foi essas discussões que as meninas traziam de que elas chegavam sem saber o que as mulheres tinham feito, né, quais eram os crimes que tinham cometido, e ao longo do processo, muitas vezes, elas vinham a saber, porque internamente elas não falam, elas falam o número, né, no Código Penal do crime que elas cometeram, elas não falam o nome em si, mas o número no Código Penal do crime que elas cometeram, em alguns momentos, então também não é sempre. E isso foi fazendo com que, em alguns momentos, as meninas também fossem investigar e, né, saber, por curiosidade, qual era, então, o tal do crime que tinham cometido. E, às vezes, até esse contraponto, assim, né, de olhar o crime cometido e a pessoa atendida e não conseguir ver, muitas vezes, como é que esta pessoa pode ter cometido este crime, né? Então, essa perspectiva para as estagiárias foi muito impactante no tempo que a gente passou lá, justamente por permitir que elas realmente olhassem aquelas mulheres como pessoas, que era esse o pedido delas, daquelas mulheres que estavam lá dentro, e o quanto muitas vezes, né, a gente acaba tendo essa dificuldade, mesmo como profissionais da psicologia, quando a gente se enviesa ou se atravessa por outras questões, dentre elas, obviamente, né, o entendimento do que é a condição que levou a pessoa a estar lá dentro. E uma outra coisa que sempre também chamou muita atenção, e isso foram 2 momentos bem importantes para nós dentro do estágio, um deles foi a percepção real de, conforme o grupo de agentes penitenciários que estão, né, fazendo o trabalho, mudava muito o próprio comportamento das internas, né, das mulheres que estavam lá. Então, de grupos de agentes que faziam com que as próprias rodas de conversa não tivessem nem assunto, e aí a gente percebia que tinha muito essa função de elas se sentirem, sim, vigiadas quando estavam em um determinado grupo de agentes.
Além de que esse grupo de agentes especificamente não tirava as algemas delas, né? Porque para fazer o trabalho de transporte da cela até o espaço interno do trabalho que a gente fazia, elas tinham que estar algemadas, e quando chegava no espaço interno, geralmente elas tiravam. Então, tinha um grupo em si que não retirava as algemas, e aí tinha toda uma situação diferente de forma de trabalho daquela roda. E uma outra situação foi muito marcante para nós também, que foi o fato de uma gestante. Então, no segundo ano que nós tivemos trabalho lá, uma das estagiárias de psicologia também era a doula, e ela fez o acompanhamento de uma gestante, e a gestante ela fez todo o trabalho de parto algemada à cama, o que, em princípio, já é proibido há algum tempo, né? As gestantes, elas têm direito de fazer o trabalho de parto sem estarem algemadas. E isso foi muito chocante, porque o trabalho de parto em si não é algo muito bacana, simples e gostoso, né? E exige muitas vezes até que a mulher possa caminhar e tudo isso, e ela fez todo o trabalho algemada, e aí por isso, de novo, a importância que para nós teve algumas discussões mesmo, né? E essa busca de compreender o que são esses tais direitos humanos e como a partir disso a gente consegue abrir espaço de diálogo dentro daquele contexto, que é um contexto, sim, né, opressor, é um contexto, sim, de muitas dificuldades, e é um contexto de muita violência também contra essa mulher, né? O trabalho em si, né? Tem uma psicóloga que atua lá, maravilhosa, a gente até diz assim, ela é uma resiliente naquele contexto, porque é um contexto que tem bastante resistência à atuação do psicólogo que não seja para diagnóstico, né, e fazer avaliação, na verdade, psicológica, e ela sempre conseguiu mediar muito das nossas ações e intervenções, porém ela é sozinha, né, ela é uma psicóloga que trabalha 6 horas no presídio, e o presídio, o último período que nós estivemos lá, ele estava com, beirando 400 pessoas, 400 mulheres, né, e uma assistente social que trabalha menos horas ainda lá. Então, de também não dar conta de uma demanda de trabalho, e ela tinha muito estes outros trabalhos vinculados ao estágio em si. Então, a gente manteve a parceria por tanto tempo, em função de ela precisar também para realizar essas outras atividades. E, né, fechando aqui, dentro do meu tempo, falta um minutinho, o quanto a gente percebe também a gestão, né? Conforme muda diretor de presídio, a gente tem mais ou menos abertura para a realização de trabalhos também, e aí a importância que isso teve na nossa atuação e o impacto que gerou. E aí, pós-pandemia, né? Agora com a situação da pandemia, a gente está com bastante dificuldade. No início, muito em função, né, da condição sanitária, mas agora a gente percebe com mudança de gestão que também tem bastante resistência da gestão em receber novamente o nosso trabalho. Então, acho que era isso, gente, né, do pouquinho que eu pudesse compartilhar aqui, dessas minorias aí com as quais trabalhei de alguma forma nesse período, tá? Eu vou abrir para perguntas, saio agora da minha função de apresentadora, vou abrir para perguntas, então o chat está liberado para quem quiser fazer suas perguntas, mas eu gostaria de iniciar fazendo perguntas, né, para os apresentadores anteriores. Então eu gostaria de ouvir das meninas que apresentaram, eu sei que a Júlia já saiu, né, mas das meninas que apresentaram inicialmente, qual foi a maior dificuldade que elas encontraram? Eu fiquei pensando a questão da língua, né? Porque de alguma forma eu entendo da onde eu olho, da psicologia que eu olho, que linguagem ela é bem marcante assim no processo de constituição do que nós somos. Então, se puder, né, comentar um pouquinho qual foi a maior dificuldade. E para o segundo grupo que apresentou, a Débora, né, que está aí, o professor Rodrigo também. Como é que é trabalhar com uma outra área, pensando que é uma área bem na engenharia de produção, bem como o professor Rodrigo falou no final, assim, outra cabeça, outra forma de estruturar, pensar a intervenção, pensar, né, os dados e tudo isso. Então, seriam essas duas perguntas que eu teria inicial, e aí lembro também que o pessoal pode, né, já fazer seus questionamentos aí no chat também. Quem quiser responder primeiro, gente. Ok. Marina, eu posso responder primeiro, porque depois eu vou ter que sair daqui a pouco para uma banca de TCC? Pode ser? Acho que o maior desafio
primeiro, né, contextualizar um pouco essa dinâmica da economia solidária com os processos de autogestão, né? Porque muitas vezes alguns cursos não têm essa visão, né, de que nós procuramos pensar estrategicamente o vínculo, né, e a solidariedade como uma maneira de inclusão social pelo trabalho, né? Então, tirar um pouco essa lógica de empresa, né? Eu acho que esse é o nosso desafio maior. Mas isso também foi bem... são super receptivos, assim, né? Eu acho que como a ITCP já vem nesse lance político mesmo, de articulação, de trabalhos que envolvem vários cursos, né? A gente não encontra muita resistência, mas o nosso maior desafio é justamente operar essa ideia, né, de que é uma cooperativa, de que trabalha com processo de autogestão e que o nosso foco deve ser sempre da economia solidária. Obrigada, professor Rodrigo. Será que as meninas estão aí ainda? Vitória tá aí? Acho que não tá mais, né? Não vejo ela. Vamos lá. Gente, alguém com algum questionamento mais? Eu tenho um questionamento para te fazer, Marina. Pode. Eu queria te ouvir um pouquinho, me chamou bastante a atenção, né, esse trabalho que você vem desenvolvendo nessa frente dos estágios, né? E na tua percepção, assim, como orientadora, né, como que você opera, né, para trabalhar esse processo de desconstrução que muitas vezes o aluno tem, né, no sentido de não perceber essa dinâmica dos direitos humanos como um campo possível da psicologia? Eu vou contar que a gente tem uma vantagem, eu vou botar talvez entre aspas, porque é apresentado, são estágios obrigatórios, então é apresentado para os alunos os campos. E aí, como eles podem fazer a escolha pelos campos, e aí eles mais ou menos já conhecendo o campo, sabe quem é o professor orientador, acaba vindo, eu vou botar um entre aspas, quem tem mais perfil, né? No sentido de que acaba chegando muitas vezes para mim, por me conhecerem já e, né, saberem os campos, pessoas que já estão mais nessa perspectiva de compreensão em relação ao que é a humanidade desses sujeitos que estão lá. Né? Então, isso acaba sendo uma vantagem. Já encontrei dificuldades, especificamente no trabalho no fórum, eu encontrei dificuldades com um aluno, um homem específico também. No fórum a gente tinha um trabalho com homens autores de violência, então o grupo lá era homens autores de violência, e aí um pouco de resistência no sentido de reconhecer que não é mimimi. O estagiário veio muito com essa pegada, que era muito coerente daí também com a fala dos próprios homens, né? Cara, eu não fiz nada, então como se realmente, né, a condição era de um mimimi, assim. E no presídio especificamente, tinha no começo, antes de entrar em campo, geralmente as estagiárias, eu não tive nenhum estagiário homem que se interessou em estar nesse campo, mas as estagiárias tinham medo de entrar no presídio, né? E como ia ser, o que elas iam encontrar, assim. Então, era um medo inicial do que é o contexto, que eu confesso que também acho assustador, de certa forma, né? Porque você entra num lugar que você tem que se apresentar, passa por uma revista, né? Detector de metal para entrar, você não pode entrar com qualquer coisa, quando você sai também tem que passar por ali. Não dá para, tipo assim, vou ali dar uma saída, comprar um café e voltar. Não existe essa possibilidade, né? Geralmente é afastado. Então, tinha esse receio, assim, de uma estrutura bem à la Foucault, essa estrutura física, arquitetônica mesmo, que é muito opressora, e que isso causava um mal-estar nas meninas logo que elas começavam o estágio.
mas era algo que também, até acredito que muito pela pessoa que é a psicóloga lá do campo, isso já logo era diluído, a ponto de, uma das histórias mais engraçadas que a gente tem nesse sentido, uma vez uma estagiária, ligaram desesperados do presídio para uma estagiária, porque estava faltando um garfo. Elas fizeram uma comemoração final no encontro, e aí comeram lá no encontro, e estava faltando um garfo. Eles contaram o número de garfos depois, e estava faltando um garfo, e ligaram desesperado para a estagiária para saber se ela estava com aquele garfo, né? E real, ela estava com aquele garfo. Então, assim, que para nós é uma coisa muito comum e que ela também não se deu conta nesse sentido, né, de ter levado o garfo embora, e não porque faltou um garfo em si, mas porque um garfo faltando no presídio, alguém pode usar contra alguém de alguma forma. Então, no fim, elas estavam nisso, né? Estavam sentadas juntas com aquelas mulheres, comendo com garfos na mão, sem lembrar que alguém pode usar um garfo contra alguém de alguma forma. Então, acabava muito se diluindo, mas eu confesso que sim, tinha a vantagem de quem já vem me conhecendo, né, sabendo o meu trabalho e mais comum a esse campo, digamos assim, então com menos resistência. Não sei se te respondi. Respondeu muito bem, muito bem. Obrigado por partilhar essa experiência, que é uma preocupação que eu tenho, assim, às vezes, né, de a gente desconstruir essa visão que muitas vezes não se tem de que os direitos humanos não é um campo para piscina. Perfeito, eu acho isso ótimo mesmo. Foi sempre um trabalho muito, muito agradável, até porque a gente já entrou com quase tudo dentro do presídio, assim, né? De tesoura a computador, a gente já entrou dentro do presídio, o que para nós é muito bom, mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Então, acho que a parceria interna do campo, assim, realmente foi imprescindível nesse ponto, assim. Valeu, obrigado. Gente, perguntas mais, questionamentos, contribuições? O povo está quietinho. Não? Jair, será que você está por aí? Se não, vamos dando por encerrado, então. Tá aí? Então tá. Queres perguntar, falar alguma coisa, dar algum recado? Eu queria, sobre a apresentação em si, não vou pontuar, porque eu confesso que eu estou aqui ligado em 1000 coisas no Congresso. Não consegui. Mas, sei lá, dá algum recadinho. Mas sobre o Congresso, eu queria mencionar que agora às 19 horas a gente vai ter a palestra do Maher. Ele é um brasileiro que foi criado no Líbano, já é velho conhecido aqui da Univale, e ele vai falar da Austrália. Isso vai ser às 19 horas. O nome da palestra é O Desafio da Imigração em Tempos Xenofóbicos e Preconceitos com Ideologias. Depois, às 21 horas, a gente vai ter a palestra da Gerry Toledo Alves sobre relações étnico-raciais e psicologia. Reflexões sobre o que não aprendemos na faculdade. Então, todo mundo está convidado. Acredito que vocês já têm os links. Se tiverem alguma dúvida em relação ao congresso, podem estar me enviando através do e-mail. Em alguns e-mails eu enviei meu WhatsApp também, podem estar me contatando. A gente está aqui para ajudar. Obrigada, Jair. Manda um beijo para o João, para ouvir a voz dele aí antes de fundo. Tá bom. Thaisa, acontece, a gente costuma ter receio mesmo. Isso foi uma das coisas mais comuns de acontecer, o medo das estagiárias logo que entrava no campo, assim. Mas sempre foi muito... Nunca aconteceu nada com elas, diga-se de passagem. A gente nunca teve problemas dessa ordem, assim. Até porque quando houve um único momento que teve uma revolta interna, elas foram informadas antes e aí, né, não compareceram ao campo naquela semana, assim. Então, sempre foi muito legal. Sim, bastante. A gente tem que... Passa um trabalho nesse sentido também, na questão de entender que são pessoas. E para nós sempre foi o mais marcante, assim, essa fala permanente delas, de entendimento de que a gente precisa reconhecê-las como gente, né?
Obrigada, Thaís, obrigada mesmo. Falo bastante, eu brinco que eu sou muito tendenciosa, porque como eu gosto dos trabalhos feitos, acaba que, né, eu só conto as coisas boas. Não existe nada de tão ruim nem de tão grave. Às vezes o sofrimento é de olhar tanto sofrimento também, porque às vezes a gente acha que não há sofrimento dessas pessoas e há o sofrimento, o maior sofrimento é o afastamento da família, assim. Isso sempre fica muito presente nelas, né? O afastamento da família, assim. Então, é muito interessante observar isso. É isso, gente. Mais algum comentário, mais alguma questão? Eu vou então agradecendo a presença de quem esteve por aqui, partilhando, né, também desse momento, os comentários de vocês aqui. Agradeço a participação, né, das pessoas que tiveram aí trazendo seus trabalhos também. E sempre fico muito feliz de ver como a psicologia está em todos os lugares. Eu digo que a psicologia vai dominar o mundo, né, gente? Então, não sabe o que fazer da vida, vem ser psicólogo, porque você vai ter o que fazer. Não tenho dúvida, em várias áreas e contextos diferentes, a gente está em todos os lugares, né? Não tenho dúvidas em relação a isso. Obrigada a todos e todas. Desejo a vocês um bom congresso. Parece que eu vim de jaleco? Não, gente, a minha jaqueta aqui, ó. Tô de jeans. Hoje eu tô bem de boa, de jeans e de tênis, ó. Disfarce que tá gravando, né? Tô de jeans e de tênis hoje, ó. Bem de boa. Não vim de jaleco. Nem uso, nem uso. Então, um bom congresso para vocês. Obrigada, Beatriz. Bom congresso para vocês que ainda estão aí participando de várias atividades, várias coisas bem boas, bem legais. Jair, querido, muito obrigada pelo teu suporte também. Beijo para o João, que está aí pertinho de ti. E a gente vai se encontrar talvez aí em outros lugares, gente. Um abraço para vocês. Vou parar a gravação.